Olá, bom dia. Hoje é 9 de junho de 2015 e vamos começar hoje nosso curso de Matemática para Negócios, MPN. Esse é um curso em que nós vamos rever muitos conceitos de matemática que serão úteis nos negócios. Vamos começar com razões e proporções e nesta parte do curso nós vamos desenvolver a teoria junto com a prática. Portanto, veja este. Deixa eu mudar aqui para a caneta. Veja este exercício. Num tanque de combustível há 5 litros de óleo e 25 litros de querosene. Quais são as razões entre, primeiro, óleo e querosene, depois, entre o querosene e a mistura total de óleo, o querosene e a mistura total, que é a soma da quantidade de óleo com querosene, e entre a mistura, e a razão entre o óleo e a mistura. Vamos lá. Primeiramente, a razão entre o óleo e o querosene. A razão entre óleo e querosene é 5 para 25, como nós estamos vendo aqui, né? Ó, como você vê aqui assim, 5 para 25. 5 para 25 é 5 litros de óleo, 25 litros de querosene. Essa razão dá 1/5, que é simplificando 5 por 5, que dá 1, 25 por 5, que dá 5. Na seguinte, a gente já tem a razão entre querosene e a mistura. 25 litros de querosene e a mistura totalizando a soma de 5 litros de óleo mais 25 litros de querosene, que dá 30. A razão fica 25 para 30. 25 litros de querosene, 30 litros da mistura total. Simplificando o numerador por 5 e o denominador por 5, nós temos que a razão é 5 para 6. Ok? E, por fim, a razão entre o óleo e a mistura. A razão entre o óleo e a mistura total. 5 litros de óleo, 30 litros de mistura total. Deu 5 para 30. Simplificando numerador e denominador por 5, nós temos 1/6. 1 para 6. Esta é a razão. E como você vê, razão nada mais é do que uma fração. No exercício número 2, nós temos: na fabricação de aguardente, certo industrial adicionava 1 litro de xarope corante para cada 25 litros de aguardente. Certa vez, por engano, adicionou xarope na razão de 1 para 20, ficando com 168 litros de aguardente colorida em excesso. Quantos litros de aguardente pura deverão ser juntados a essa mistura para que a razão 1 para 25 seja restabelecida? Muito bem, o fabricante de aguardente errou na mão, né? E ao invés de manter a mistura em 1 para 25, né? 1 de xarope para 25 de aguardente, ele errou e colocou quando foi medir, estava lá 1 para 20, 1 litro de xarope para 20 de aguardente. E ele ficou com 168 litros de aguardente colorida em excesso. Essa palavra aqui, essa expressão em excesso, ela se refere ao colorida em excesso, não é aguardente em excesso, e nem aguardente colorida em excesso. Esse em excesso se refere à palavra colorida, ficando com 168 litros de aguardente colorida em excesso. Colorida em excesso. Vamos lá. Como a mistura está em 1 para 20, isto significa que ela contém 1 litro de xarope para cada 20 litros de aguardente, ok? Então, em 21 litros da mistura que existe no momento, tem-se 1 litro de xarope e 20 litros de aguardente pura. Portanto, dividindo 168, que é o total que você tem no momento, a quantidade total da mistura, por 21, né? Saberemos quantos litros de xarope ela contém.
vai dividir 168 por 21. Olha só. Quando você divide 168 por 21, você descobre que tem 8 litros de xarope ali dentro. Por quê? Porque dentro dessa mistura, existe 20 litros de aguardente mais 1 de xarope. O total, 21 litros, né? 21 litros. 1 para 20, ó. 1 para 20. Então, a cada 21 litros, você tem 1 litro de xarope, 20 litros de aguardente. 21 litros. Quando você divide 168 por 21, você encontra 8. Esse 8 é a quantidade de xarope. A diferença de 8 para 168 é 160, é a quantidade de aguardente. Ok? Vamos lá. Essa conta nos faz perceber que em 168 litros de mistura, tem-se 160 litros de aguardente pura e 8 litros de xarope. Se você fizer a razão 8, né, para 160, você encontra 1 para 20. Vamos lá. Tendo 8 litros de xarope na mistura, manteremos a proporção de 1 litro de xarope para 25 de aguardente pura se tivermos 200 litros dessa mistura. Ora, você já sabe quantos litros de xarope tem dentro. 8. 8 litros. Você quer encontrar uma razão de 1 para 25. Né? 1 litro de xarope para 25 de aguardente. Como você tem 8 de xarope, né, multiplica 8 vezes 25, você encontra 200. 200 litros na mistura. Vamos lá. 1 para 25, 1 está para 25, assim como 8 está para x. Essa proporção aqui, ó, 1 litro de xarope para 25 litros de aguardente. Se eu tenho lá 8 litros de xarope dentro da mistura, quantos litros de aguardente eu vou precisar para manter a razão de 1 para 25? Fazendo as contas, x vezes 1 dá x, 25 vezes 8, né? X vezes 1 é igual a 25 vezes 8. Portanto, x vezes 1 dá x, 25 vezes 8 dá 200. Então, 200 litros. Eu vou precisar ter uma mistura total de 200 litros, né? Aliás, vou precisar ter lá dentro 200 litros de aguardente para manter a proporção de 1 de xarope para 25 de aguardente. Como já temos 160 litros de aguardente, tira esse S daqui. Como já temos uma mistura de 160 litros de aguardente pura, basta acrescentarmos 40 litros a esses 160 e a proporção entre xarope e aguardente será de 1 para 25. Ok? Mais um. Exercício 3. A razão entre a velocidade de um automóvel e a de um avião é de 1 para 6. É assim que se lê. Né? De 1 para 6. Sabendo que o automóvel percorre 330 quilômetros em 5 horas e 30 minutos, determinar a velocidade do avião. Olha que exercício interessante. O avião é 6 vezes mais rápido do que o automóvel, de acordo com o exercício, né? Tanto que a velocidade do automóvel para o do avião é de 1 para 6. Sabendo que o automóvel percorre 330 km em 5 horas e 30 minutos, qual a velocidade do avião? Vamos lá. Vamos descobrir a velocidade do automóvel. Isso mesmo, qual é a velocidade do automóvel? Você sabe que ele percorre 330 km em 5 horas e 30 minutos. Para a gente descobrir, velocidade é distância percorrida dividida pelo tempo. Distância percorrida, 330. Tempo, 5,5. Olha que interessante. Por que 5,5? Porque 5 horas e 30 minutos, esses 5 horas é esses 5.
E o 0,5 aqui corresponde ao 30 minutos. Os minutos existem numa base de 60. Então, a cada 60, ele recomeça do zero. Não é base 10, que a cada 10 começaria do zero. Aqui é base 60. Então, 30 minutos equivale a 0,5 da hora. Se você quer somar, você vai somar 5 horas mais meia hora. Então, 5,5. 5 horas e 30 minutos é igual a 5,5 horas. 330 dividido por 5,5, você encontrou a velocidade do automóvel, 60 km por hora. Então, se a razão entre as velocidades do automóvel e do avião é de 1 para 6, ou seja, 1/6, isso significa que a velocidade do avião é igual a 6 vezes a do automóvel. Agora ficou fácil. Então, a velocidade do avião é velocidade do automóvel multiplicado por 6. 360 km por hora é a velocidade do avião. Ok? Examine o raciocínio. As contas são fáceis, tem alguns conceitos aqui, como conversão de minutos em fração, né? As contas são fáceis. Agora, o raciocínio é que é o forte desse exercício, desse tipo de exercício. Vamos para o quarto. A razão calculada entre a capacidade de uma garrafa e a de um barril é de 0,02. Capacidade, volume. Capacidade, volume. A razão calculada entre a capacidade de uma garrafa e a de um barril é de 0,02. Se a capacidade de uma garrafa é de 0,000660 metros cúbicos, qual é a capacidade do barril? Muito bom exercício, mexe com muitos conceitos. Olha só, chamando de G a capacidade da garrafa, de B a capacidade do barril, dividindo um pelo outro, nós temos que é 0,02, ok? Agora vamos trabalhar. Então, vamos substituir capacidade da garrafa pelo valor que nós temos. Nós sabemos que a capacidade da garrafa é isso aqui, ó. 0, esse monte de coisa aqui. Tá aqui ele, ó. No denominador mantemos o B, a capacidade do barril. Tá aqui a razão. Igual a 0,02. Perfeito. Portanto, nós podemos dizer que a capacidade do barril, né, é este dividido por este. B é igual a 0,000660 dividido por 0,02. Na verdade, é só trocar esses dois aqui de posição, né? Então, isso vai ficar. B é igual a isto aqui dividido por isto, dá 0,033. Faça essa divisão aqui, na mão, na calculadora, do jeito que você quiser, que você vai perceber que é isto mesmo, tá? 0,033 metros cúbicos. Como nós estamos trabalhando com capacidade, né? Aqui metros cúbicos, tá? Então, a resposta é em metros cúbicos. 0,033 metros cúbicos é igual a 33 litros. 1 litro é 1 decímetro cúbico. De metro para centímetros cúbicos, de metro para decímetro, centímetro, milímetro, né? Então você vai ficar com 33 litros no total. Beleza? Então este é o exercício. Até aqui o importante são as contas que você faz, né? Dividir 0,000660 por 0,02 é um bom exercício, né? É um bom exercício para a gente poder trabalhar com frações. Quer ver? Vamos lá. 0,000660 dividido por 0,02.
Se você multiplica por 100 em cima, né, você vai ficar multiplicando por 100 em cima, você fica com 0,0660 e embaixo você fica com 2, multiplicando por 100 embaixo. Multiplicando por 100 embaixo, você avança a vírgula 2 casas. Multiplicando por 100 em cima, você avança 2 casas. Ela vem para cá. E aqui ela vem para cá. Então veja, ó, 660 dividido por 2, né, vai dar igual a 330. Só que você tem que contar as 4 vírgulas aqui, ó. 0,0330. As 4 casas depois da vírgula. Primeiro multiplicamos por 100 para aparecer isso. Depois multiplicamos por 100 embaixo. Por que nós multiplicamos por 100? Para transformar o denominador no número inteiro. Ficou mais fácil assim, né? Você podia multiplicar por 100 mil, por 1 milhão. Se você multiplicasse por 1 milhão, isso aqui ficaria 660, né? Mas aqui nós multiplicamos por 100 no denominador, por 100 no numerador, ficamos com isso aqui. A divisão fica mais fácil observar o resultado, ok? Então, é isso. Vamos ver o próximo exercício. Qual a razão entre o período de 2 semanas e o período de 9 meses e 10 dias? Qual a razão entre o período de 2 semanas e o período de 9 meses e 10 dias? Vamos transformar tudo em dias. Convertemos tudo para dias e calculamos a razão. Assim, no numerador, as semanas. 2 semanas, 14 dias. No denominador, 9 meses, 9 vezes 30, admitindo meses de 30 dias como padrão, mais os 10 dias que estão aqui, ó. Então, 14 sobre 30, 14 sobre 280, igual a 1 sobre 20. Simplifica por 14 em cima, por 14 embaixo, você fica com 1 para 20. E como descobrir que em cima tem que simplificar por 14? Não tem, né? Você pode primeiro fazer por 2 em cima e 2 embaixo. E vai simplificando. É assim. Qual a média aritmética entre 111 e 453? Média aritmética nada mais é do que a soma dos números envolvidos dividido pela quantidade de números. 111 mais 453 dividido por 2. Somamos os dois números que nós temos e dividimos por 2, porque é a quantidade de números que temos. 564 dividido por 2, 282. Finalmente, exercício 7. Comprei quantidades iguais de farinha pelos seguintes preços: R$ 1,80, R$ 2,10, R$ 3, R$ 1,60 e R$ 2,00. Qual foi o preço médio disso? Supondo que foi a mesma... Supondo não, o exercício já diz que é a mesma quantidade. Então, qual foi o preço médio? O que é preço médio? É a média aritmética, né? Soma esse com esse, com esse, com esse, com esse, divide pela quantidade de preço que você tem, que é 5. Então, olha só. 1,8 mais 2,1 mais 3 mais 1,6 mais 2 dividido por 5. 4,2 dividido por 5 dá 10. É isso aí. Tá vendo? São números, são exercícios envolvendo números que são úteis para os negócios, ok? Daqui a pouco a gente traz outra aula. Por enquanto, vamos ficando por aqui.